Jai Shila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Hare Krishna, Jai Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj, our life and soul and founder and charter of Sri Chaitanya Saraswat Mat Ki Jai. Jai. And Jai, his inseparable servitor, who's revealed Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj to us, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, who has brought Srila Saraswati, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's message as he has received it and understood it from Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj. So Srila Prabhupada Ki Jai. And to Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, who has given the world the Rupa Nuga Sampradaya after it became almost lost due to degradation after Mahaprabhu's disappearance from this world. So Srila Bhagavan Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. Jai. So we are very much remembering them because tomorrow is Srila Bhakti Rockok Sridhar Dev Goswami Maharaj, Srila Guru Maharaj's disappearance day. Means the day that he passed away from the world. But we don't want to think about tomorrow too much. We can think about today. And thinking about today, we can definitely have, if with your permission, some theme this evening to understand, to try to understand something of the great importance of Srila Sridhar Maharaj to all of our spiritual possibility and spiritual life in the whole world today. Então, pessoal, Maharaj primeiro cantou as glórias de Srila Sridhar Maharaj, depois daquele que nos trouxe Sridhar Maharaj, que é Srila Govinda Maharaj, de Swami Maharaj Prabhupada, que trouxe a mensagem de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur para o Ocidente, seguindo também a guia de Sridhar Maharaj, e Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, ele mesmo que reviveu tudo aquilo que Mahaprabhu havia revelado há mais de 500 anos e que aos poucos tinha se diluído um pouco. Amanhã a gente tem uma data muito especial, onde a gente lembra do desaparecimento de Srila Sridhar Maharaj, mas hoje nós vamos nos concentrar no dia de hoje. Então, a gente vai colocar um tema aqui para lembrar de coisas muito importantes que Srila Sridhar Maharaj nos ensinou. Last week, you had the good fortune to hear some beautiful heart expression about Srila Govinda Maharaj, his nature and his character. Então, na semana passada, todos tiveram a oportunidade de ouvir muitas coisas a respeito de Srila Govinda Maharaj, né, do caráter dele, da natureza dele. And this week, perhaps I can try to share something of the nature and the heart of Srila Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj with you. E nessa semana, então, a gente vai ouvir do Madhusudan Maharaj coisas a respeito da natureza, do caráter de Srila Sridhar Maharaj. And today, in discussion with the devotees, an interesting thought or interesting fact came up, that next year, means 2022, will be 80 years since Srila Guru Maharaj officially established Sri Chaitanya Saraswat Mat. E hoje, quando ele estava conversando mais cedo com os devotos, eles chegaram a uma conclusão que no ano que vem, 2022, é um marco importante, porque vão se celebrar 80 anos desde que Srila Sridhar Maharaj fundou o Sri Chaitanya Saraswat Mat. And then it also came up in my mind that next year will be the 40th year, so 80th year since Guru Maharaj established the mat, and next year will be the 40th year since I came to Sri Chaitanya Saraswat Mat, forever. E, além disso, no ano que vem, então, faz 80 anos que o Sri Chaitanya Saraswat Mat foi fundado,
e também vai fazer 40 anos que o Madhusudan Maharaj se juntou ao Shri Chaitanya Saraswati Mata para sempre. So first of all, I can say from that 40 years ago, that time, coming to Srila Sridhar Maharaj, coming to him was like coming to our spiritual father. There was no question of trying to analyze him or test him or anything. We have got that feeling and mood given by Srila Prabhupada actually. Então, o que ele pode dizer, para começar, é que quando ele chegou lá e encontrou com Srila Sridhar Maharaj, ele teve a noção clara, inegável, de que ele tinha se encontrado com aquele que era o mestre espiritual, o pai espiritual dele, e não havia absolutamente nada para ser questionado. Ele teve essa certeza instantaneamente. And why given by Srila Prabhupada? Because we had already got faith in Srila Prabhupada by reading his books and reading the books and following his guidance. When he says you should be vegetarian, we became vegetarian. When he said everyone should chant Hare Krishna, you should chant Hare Krishna, we chanted Hare Krishna. Então, ele faz parte dessas pessoas que foram influenciados primeiro por Srila Prabhupada, lendo tudo que Srila Prabhupada escrevia e abraçando aquilo de coração. Então, quando Srila Prabhupada dizia, vocês devem ser vegetarianos, então, naturalmente, ele se tornou vegetariano. Quando Srila Prabhupada dizia, vocês devem cantar Hare Krishna, então, naturalmente, ele começou a cantar Hare Krishna. E assim, ele foi procurando seguir as instruções que Srila Prabhupada passava. And when Srila Prabhupada in his book is telling us we should come and join the temple and be full-time in devotional service, we came and joined the temple and were full-time in devotional service because we had the opportunity. That was how it was possible. E ele disse que quando Prabhupada diz nos livros, você deve ir morar no templo e você deve fazer a sua vida devocional, a sua vida de serviço, uma coisa de tempo integral. Então, ele encontrou essa oportunidade e ele foi e fez isso. Ele foi morar no templo e ele transformou a vida dele numa vida de serviço em tempo integral. In other words, for me, because I did not meet him, but the guidance in his book made complete sense. Yes, we should do this, so we do it. We should do that, so we do it. We should do another thing, so we do it. By putting into practice his guidance, it was clear by feeling, by experience, that we are on a positive path. Então, para ele, ele não encontrou Srila Prabhupada pessoalmente, mas observando todas aquelas instruções dadas nos livros e percebendo quanto aquilo é um guia para uma vida extremamente produtiva e positiva, então ele se propôs a seguir à risca todas aquelas instruções. And so when we came to hear that Srila Prabhupada said about Srila Sridhar Maharaj, that I consider him my Siksha Guru, my instructing spiritual master, what to speak of the benefit that you, the devotee section, can get from his association. Then when we hear that from him, naturally, then we think, yes, now we can come to Srila Sridhar Maharaj. Então, quando ele vê Srila Prabhupada dizendo que Srila Sridhar Maharaj era um Shiksha Guru para ele, um guru de instrução, e que o benefício que os devotos teriam, então, de se encontrar e de seguir a guia de Sridhar Maharaj era incalculável, então ele chegou a essa conclusão, puxa, então eu tenho que ir obedecer, que tenho que seguir as instruções, eu tenho que buscar Srila Sridhar Maharaj. And coming to Srila Guru Maharaj, to Srila Sridhar Maharaj, when Srila Sridhar Maharaj says, you do this, then we do it. This was already in our heart. You look after, in my case, the land of nectar, which is a land about 1 kilometer from our temple. You stay there, you protect, look after, then yes, I do that.
Of course, no question. We just say yes. All advice is coming to us is, of course, good advice. Então, quando ele se conectou, né, conheceu de fato pessoalmente Srila Sridhar Maharaj, ele também não teve nenhum questionamento, porque todos os conselhos que eram dados eram bons conselhos para o benefício de todos. Então, quando Sridhar Maharaj dizia, faça isso, ele fazia, faça aquilo, ele fazia. Vá e cuide daquela terra que está aqui perto, ele ia e cuidava. Então, sempre seguindo as instruções com o coração e com atitudes, entendendo que aquelas instruções eram o maior benefício possível. We are at home and Guru Maharaj is our father. He's happily telling, oh, do this, and there is no question of anything except goodness in every quarter. Então, estavam todos em casa e Sridhar Maharaj era o pai de todos eles. Então, todos os conselhos eram bons conselhos, bons para todos. A bondade imperava em tudo e, naturalmente, todos seguiam essas instruções. And each morning, then we will come as a routine, day by day, to come to listen to Guru Maharaj in the morning, after the Mangalarti. E todas as manhãs, logo depois do Mangalarati, eles iam sentar ali aos pés de Sridhar Maharaj e escutar as instruções dele. And there we get to meet Srila Govinda Maharaj. We get to meet who later we come to learn he has selected and prepared as his successor. E foi nessa época que ele conheceu também Srila Govinda Maharaj, que depois ele veio a saber que já estava sendo preparado desde muito tempo para ser o sucessor de Sridhar Maharaj. But at that time, Srila Govinda Maharaj is, you can say, ordinary devotee. And our connection with him was he was caringly affectionate to make sure we have what we need, to make sure we get our prasadam, and to make sure we know when we can come to Guru Maharaj and the proper etiquette for coming to Guru Maharaj. E naquela época, Srila Govinda Maharaj era visto por eles como um outro devoto, mas era aquele devoto que era responsável por saber se todos estavam bem, por saber se todos tinham tomado prasadam, tinham se alimentado, né? E também para ensinar a etiqueta apropriada, para eles se encontrarem no momento apropriado e de forma apropriada com o Srila Sridhar Maharaj. And Srila Sridhar Maharaj was very affectionate and caring to each of us, even though we are complete newcomers coming from far away and with no Indian culture whatsoever. E Srila Sridhar Maharaj era super receptivo, super afetuoso com todos, mesmo eles sendo, né, pessoas do Ocidente, pessoas sem nenhum preparo cultural, sem entender absolutamente nada dos costumes e da etiqueta e dos modos, né, da tradição indiana. And so we know he's a great personality from Srila Prabhupada, but actually our relationship with him was all very affectionate and more like family than, you know, here's a great personality and we are like, I don't know what the expression would be, but, you know, if you come in awe and reverence or something, it was not like that. It was like acceptance of family, but our guardian in the family. Então, mesmo ele sabendo, através das instruções de Swami Prabhupada, que Srila Sridhar Maharaj era uma grande personalidade, essa não era a relação, não havia essa formalidade, ele não tinha essa sensação de, puxa, agora eu cheguei perto dessa grande personalidade, então a relação se torna mais formal, eu estou do lado de alguém grandioso. Não, a relação, na verdade, era extremamente familiar e muito afetuosa. And it is there in Chaitanya Saraswat Math, where we saw Srila Sridhar Maharaj in the company of his god brothers, also the senior teacher, Acharya, Guru, god brothers of Srila Sridhar Maharaj. They would come to meet him in the temple. E foi também lá que ele viu os irmãos espirituais de Srila Sridhar Maharaj, né? Todos devotos muito antigos, devotos muito respeitáveis, todos iam até lá
para se encontrar com Sridhar Maharaj no templo. And we met some of those godbrothers, and in particular, I recall, because again and again, meeting Bhakti Pramod Puri Maharaj with Guru Maharaj, Jajava Maharaj with Guru Maharaj, and there was another whose name was Acharya Maharaj. But Acharya Maharaj, this is an aged man with Guru Maharaj. And so we saw a few of Guru Maharaj's godbrothers and their relationship with him. Então ele teve a oportunidade de encontrar com grandes personalidades, né? Todos esses Vaishnavas que ele citou, Puri Maharaj, Acharya Maharaj, mas um Acharya Maharaj mais antigo, né? Um senhor. The other one was Jajava Maharaj. Jajava Maharaj. Então ele teve a oportunidade de ver esses grandes Vaishnavas, né? Esses grandes sábios indo se encontrar com Sridhar Maharaj. But Srila Govinda Maharaj, he'd been with Guru Maharaj since 1947, and he saw all of the gurus, all of the acharyas who were disciples of Saraswati Thakur. They would come to Guru Maharaj, and they are all coming, that they are coming to hear from Guru Maharaj. They're coming to touch base to make sure that they are doing the right thing under the guidance of Guru Maharaj's direction. E Srila Govinda Maharaj, que esteve com Sridhar Maharaj desde 1947, ele viu todos esses grandes irmãos espirituais de Sridhar Maharaj, também discípulos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Ele viu todos eles indo até Sridhar Maharaj para ouvir as instruções dele, ouvir o que ele tinha para passar, questionar se eles estavam seguindo a linha corretamente, se eles estavam fazendo tudo de acordo com o guru deles. Então, Sridhar Maharaj era como que um guia para todos eles. And you can see some of the videos from 1982 and 1983, 1984, a little bit, 85, 86. But 82 and 83, which is when I was there, very much on a daily basis, in the videos you can see Guru Maharaj's sweet nature, but his very substantial presentation with every sentence and every phrase, with affection to the devotees. E a gente consegue ver isso nos vídeos, né? Tem muitos vídeos, especialmente em 1982, 1983, né? Que foi bem a época que o Madhusudana Maharaj se juntou à missão e estava lá diariamente. Tem muitos vídeos de Sridhar Maharaj, onde a gente percebe que, ao mesmo tempo, ele é totalmente afetuoso, né? Ele está ali transbordando de afeto e carinho por todos os devotos que estão ali em volta, mas, ao mesmo tempo, ele é bastante incisivo e bastante objetivo, e ele passa o recado de uma forma muito singular. And I think by seeing that, everybody can feel something of that family atmosphere. E ele acredita que, vendo esses vídeos, a gente consegue, todo mundo consegue sentir um pouco dessa atmosfera familiar. However, Srila Govinda Maharaj, he saw, since 1947, all of the senior disciples of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. And he said, when they would come, this would remind me, that's Govinda Maharaj saying, it would remind him that who we are dealing with very familiarly, very intimately, how great a person he is when these great generals, they are coming to hear from Guru Maharaj. Then Gurudev saying, this is keeping us aware of who we are with. Então, ele disse que Srila Govinda Maharaj, quando via todos esses grandes, né, devotos sênior, esses grandes generais da missão, né, discípulos diretos de Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, se aproximarem com esse humor de ouvir e receber as instruções de Sridhar Maharaj, era nesses momentos que Srila Govinda Maharaj se lembrava claramente, puxa,
com quem nós estamos lidando, com quem que a gente tem essa conexão, porque a gente tende a se esquecer por causa do ambiente familiar e tudo mais. Então, nesses momentos, ele parava um pouco e se lembrava claramente quem é Sridhar Maharaj, com quem a gente está lidando. And we felt that to a little degree because we couldn't understand the whole transaction between Jajava Maharaj, Acharya Maharaj, and the different sannyasis. So we felt it to some degree when we see these other great souls and think, oh, they are coming to Guru Maharaj. This is why I also say, Govinda Maharaj, he actually revealed so much of Guru Maharaj to us that we would not otherwise have understood. Então, ele disse que em algum grau, um grau bem menor, ele mesmo podia ver essa relação, né, de Jajava Maharaj, Acharya Maharaj com Sridhar Maharaj. Mas muita coisa não dá para entender, não dá para captar mesmo, não dá para chegar nesse nível de compreensão. Então, por isso ele diz que Srila Govinda Maharaj é responsável por nos dar Srila Sridhar Maharaj. É ele que faz com que a gente compreenda um pouco melhor aquilo que Sridhar Maharaj nos está passando. Anyhow, it is this affectionate, deep and caring divine master, Srila Sridhar Maharaj, who was carrying the current of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur and was called the Rupa Nuga Sampradaya. Então, é esse, né, Srila Sridhar Maharaj, que com todo esse afeto e essa relação familiar, está nos passando as instruções dadas por Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, dessa que é a Rupa Nuga Sampradaya. É daí que vem as instruções. And Gurudev described Srila Guru Maharaj during that time after the disappearance of Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Gurudev described Guru Maharaj as the helmsman, the person who has the rudder of the ship for the Sampradaya of Rupa Goswami. That was the position of Guru Maharaj after the disappearance of Srila Saraswati Thakur. E Srila Govinda Maharaj descreve Srila Sridhar Maharaj como aquele que tem o leme do navio, aquele que vai levar o barco para a direção correta depois do desaparecimento de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Então, Sridhar Maharaj é quem conduz toda essa concepção de maneira adequada. And that ship of the Rupa Nuga Sampradaya, the treasure of that ship, Gurudev described, Guru Maharaj kept that treasure locked in a thick iron safe. E Srila Govinda Maharaj descreve que Sridhar Maharaj, nesse barco, né, ele guardou todo esse tesouro num cofre muito forte de aço. And Guru Maharaj was holding the key to that iron safe. E Guru Maharaj tem a chave para esse cofre de aço. So this is Srila Sridhar Maharaj, in whose line we have all got connected. We are all hearing his conception. We're all coming to understand the purpose of life from this solid authority. E esse é Sridhar Maharaj, a quem, de alguma forma, nós estamos conectados, e é através desse tipo de autoridade que nós estamos recebendo essas instruções, é através dessa linha, dessa grande personalidade que a gente ouve todas essas instruções a respeito dos objetivos da vida. And in Guru Maharaj's later time, means 1987 and 88 and 86 also, but for myself 87 and 88, then we got extensive opportunity for doing also, you can say, physical seva, massaging Guru Maharaj, massaging his arms, massaging his legs, his body, because he was not active at that time because of health, but to keep the muscles and the strong and the blood flowing,
you are yogi people, you know the necessity. So in 87 and 88 in particular, got this opportunity, as well as other seva, of doing this kind of seva for Guru Maharaj. E especialmente nos últimos tempos de Srila Sridhar Maharaj e Srila Guru Maharaj, né, nesse planeta, Madhusudan Maharaj, ele era responsável por um dos serviços mais importantes, mais incríveis, né, e mais nobres. Ele ajudava Sridhar Maharaj a manter algum conforto, como ele já estava com o corpo, né, bastante inativo. Então, Madhusudan Maharaj era a pessoa que massageava os músculos dele, massageava os pés dele para manter a circulação, para mantê-lo mais confortável nesses últimos tempos da vida dele, nesses últimos quase 2 anos da vida dele. Tomorrow is his disappearance day in August of 1988. So today is the day before he disappeared. Então, amanhã a gente lembra o dia do desaparecimento de Sridhar Maharaj, 1988. Então, hoje é o dia anterior a esse dia em que ele desapareceu. But on this day, we were not massaging Guru Maharaj. And you think, oh, why? Why? Because Guru Maharaj was laying sometimes on his back, sometimes on one side, sometimes on the other side. But he was laying, how they would say medically, they would say he was in a coma. But Gurudev said, Guru Maharaj, he's fully alert. He knows everything that's happening. But now he's preparing to leave. Então, nesse dia, né, anterior à partida dele, ele não foi massageado, né? E aí a gente pergunta, pô, mas por quê? No dia anterior, né? Porque nesse dia ele estava num estado onde ele ficava um pouco deitado com as costas na cama, um pouco para um lado, um pouco para o outro, e em termos médicos a gente poderia entender que ele estava quase como que num estado de coma, mas Srila Govinda Maharaj disse que, na verdade, ele estava completamente alerta e sabendo de tudo o que estava acontecendo, mas ele estava se preparando para ir embora. And we would always have somebody with Guru Maharaj. So today, the day before he passed away, I would also be sitting beside his bed. He was in his bed and we're sitting on the floor nearby, so as to be there. Somebody is there all the time. And Gurudev sometimes would come in and Gurudev would sit by Guru Maharaj's head and he would talk to Guru Maharaj and ask him some question like this, this, or this. And Gurudev is seeing Guru Maharaj's hands and indication from his hands. And this way, Gurudev telling us right there, Guru Maharaj, he's fully alert. Just he is withdrawn. And only today we start to understand he's going to leave the world this time. E nessa época sempre tinha alguém ao lado de Sridhar Maharaj. Então nesse dia era o Madhusudan Maharaj que estava ao lado dele. Então Sridhar Maharaj estava deitado, né, na cama dele e Madhusudan Maharaj estava ali sentado no chão, aos pés da cama, sempre ali para dar qualquer auxílio necessário. E às vezes, Srila Govinda Maharaj entrava no quarto e se sentava na cama, perto da cabeça de Sridhar Maharaj e perguntava alguma coisa para ele. E aí Sridhar Maharaj movimentava as mãos. E dessa forma, Srila Govinda Maharaj, né, dizia que ele estava totalmente consciente, mas que ele estava se retirando. E nesse dia, aí todos, né, tiveram essa impressão de que dessa vez ele realmente ia abandonar o corpo. And throughout essentially 1986, 1987 and 1988 until now, Guru Maharaj's health would sometimes take quite a dip, but we always feel he's going to get better. We never ever think he's not going to get better. So always many kind of dips came in his health, but always coming back. But this time, just today, only today, it gradually comes into all of our understanding
Guru Maharaj is getting ready to leave. Então, desde 1986 e passando por todo o ano de 87, uma boa parte de 88, várias vezes a saúde de Siddhartha Maharaj dava uma despencada, mas ele sempre melhorava. E aí despencava de novo e todo mundo tinha essa impressão, ah, daqui a pouco ele está melhor. E ele melhorava. Isso aconteceu várias vezes. Mas dessa vez, o Madhusudana Maharaj disse que ele não teve mais essa impressão, e com tudo que Srila Govinda Maharaj disse também, ele teve a impressão de que realmente tinha chegado a hora de Siddhartha Maharaj abandonar o corpo. And at that time, I was the assistant secretary for the foreign world, for the Chaitanya Saraswati Math, for Guru Maharaj. And the secretary, his name Badri Narayan Prabhu, he, in the evening, when it started to become clear, he said, oh, please, you go, and we wrote a telegram, those days by telegram, but each letter, this, stuff, to give news to the West. Guru Maharaj is preparing to leave. And so this was to some of the leaders. And we had a list who we'll send it to, and say, no, please come soon to India, come soon. Guru Maharaj is preparing to leave. Of course, we don't know when. But then I was sent to the post office. He sent me to the post office to send this. E nessa época, né, o Madhusudana Maharaj, ele era o secretário-geral do templo para todos os devotos ocidentais. E havia um secretário-geral do templo, Badri Narayan Prabhu. Yes. Ele era o secretário-geral do templo, e ele pediu para o Madhusudana Maharaj ir até os Correios e mandar por telégrafo, né, que era o que acontecia na época, mandar a mensagem para todos os líderes, né, ocidentais dos diferentes templos da missão, avisando que Srila Siddhartha Maharaj estava se preparando para abandonar esse mundo, para eles irem para a Índia o mais rápido possível. Então, nesse momento, o Madhusudana Maharaj teve que sair do templo e ir até os Correios para mandar essa mensagem. However, that evening, it was evening time by this time, it poured down with rain, like solid water from the sky. And I've seen monsoon, I've been in monsoons again and again. I've seen monsoon rain. This was the heaviest rain I've ever seen, or on my way to the post office, have I ever been in. It's just like walking through water, falling down. E ele falou que nesse dia caiu a maior chuva que ele já viu na vida dele. Ele esteve na Índia durante muitas diferentes monções, mas essa parecia assim, que estava caindo uma chuva sólida do céu. Então, o caminho todo até o correio parecia que ele estava andando dentro da água, na verdade. Everything was flooded, everything was closed. It was not possible to send the telegram. Então, tudo estava inundado, tudo estava fechado e não foi possível mandar o telegrama. And it's almost as though Guru Maharaj wanted to slip away without anxiety to all of the devotees. É como se Srila Siddhartha Maharaj quisesse, né, ir embora sem gerar toda essa ansiedade nos devotos. And when it came back, Govinda Maharaj, Srila Govinda Maharaj, he is seeing all the symptoms of nature and saying how now Guru Maharaj must be going to leave, must be going to leave. E quando ele chegou de volta ao templo, Srila Govinda Maharaj, né, estava observando todos os sintomas, todos os sinais, né, da natureza e dizendo, bom, agora Srila Siddhartha Maharaj realmente vai partir. É mais provável que ele parta agora. And Gurudev said that these natural symptoms, this is all the symptoms when a great soul is going to pass away from this world. And then indeed it happened that tomorrow morning, then Guru Maharaj, he left from this world early in the morning. We are all up there. We are with Guru Maharaj. We've given our obeisances. We are there. And Guru Maharaj passed away early tomorrow morning from this world. And then
a whole, of course, pastime of the ceremonies and very intense day, of course. E Srila Govinda Maharaj explicou que todos esses sintomas da natureza eram sintomas que aconteciam quando uma grande personalidade iria abandonar o mundo. E foi realmente o que aconteceu, né? Srila Madhusudan Maharaj estava lá na manhã seguinte, muito cedo, na manhã seguinte, quando Srila Sridhar Maharaj abandonou o corpo. E aí, é claro, né, o dia se torna um dia muito diferente, muito ocupado também, tem muitas coisas para se fazer, e foi isso que aconteceu. But this greatness of who Guru Maharaj was and is, his contribution, his preservation and his distribution of the message of Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, of Rupa Goswami and of Chaitanya Mahaprabhu cannot be overestimated. This is the wealth of the whole world. Então, a grandeza de Sridhar Maharaj, né, da mensagem que ele deixa, do como ele passa de forma fiel a mensagem de Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, de Rupa Goswami, de Shri Chaitanya Mahaprabhu, não tem como a gente enfatizar o suficiente a importância dessa mensagem e a riqueza dessa mensagem para todo o mundo. And if you have not read any book by Srila Sridhar Maharaj, I definitely very much encourage you to read whatever book Sri Hari Prabhu can recommend to you, whatever book is available, probably online. But if you all read one book, it is actually very good because you can then discuss bit by bit that book. But by reading, you will little bit by little bit come to understand this great personality has given this guidance, not just for those he's talking to, but this is scripture for guidance for all time to come. E ele recomenda fortemente, né, que todos leiam os livros de Sridhar Maharaj. Tem alguns desses livros disponíveis em português. Quem quiser, dá para comprar o livro físico. Quem preferir, dá para conseguir o arquivo em PDF também. E uma coisa muito legal que ele recomenda é que todos escolham um mesmo livro e leiam esse mesmo livro simultaneamente para que se possa ter alguma discussão, né? Perguntar as dúvidas para quem tem mais experiência, porque esses livros, eles não são instruções que ficam ali naquela época ou naquele lugar. Eles são escrituras mesmo, e que vão valer como instruções para todos os tempos que vierem pela nossa frente. And if we adjust our lives according to his guidance, we will get a super result. There is no doubt about it. E se a gente conseguir ajustar a nossa vida de acordo com as diretrizes dadas por Srila Sridhar Maharaj, a gente vai ter um resultado incrível. Não existe nenhuma dúvida a esse respeito. Just as when we first came to Srila Prabhupada's books, we read, be vegetarian, we become vegetarian. Chant Hare Krishna, offer your food, go to the temple, go to the temple. So this is the development of that. When Guru Maharaj tells us, adjust in this way to the environment, adjust in this way to the environment. We do these things, we'll find it is real. It is not words. It is not nice poetry or something sweet for our entertainment. Então, da mesma forma que as instruções dadas por Swami Maharaj Prabhupada, né, foram seguidas por muitos, né? Então, seja vegetariano, você se torna vegetariano. Cante Hare Krishna, você canta Hare Krishna. Vá para o templo, você vai para o templo. Então, o que Srila Sridhar Maharaj ensina é um desenvolvimento maior depois disso. Então, ajustar a sua vida ao ambiente, ajustar-se ao ambiente, tudo isso. E quanto mais a gente conseguir fazer isso,
mais a gente vai absorver esse néctar e entender a importância disso. Os livros dele não são uma poesia para o nosso entretenimento ou para a gente achar palavras doces e bonitas, né? São instruções para a gente conduzir a nossa vida. Hare Krishna. So I can ask you if you have any questions. Briefly, we've tried to give something of the mood and nature of Guru Maharaj and his greatness, how substantial for the world. Então, o Maharaj quer saber se alguém, por acaso, tem alguma pergunta, né? Brevemente, ele tentou falar um pouco sobre Srila Sridhar Maharaj, a grandeza de Srila Sridhar Maharaj e a importância das instruções dele e da presença dele para esse mundo. Então, se alguém tiver alguma pergunta, ainda a gente tem algum tempinho, o Maharaj está disposto a responder. So any question from any quarter, or I see there are 16 of you here, so any question from any 1/16th. Então, alguma pergunta, né, de algum canto por aí, ele viu que tem 16 pessoas, então, alguma pergunta de 1/16avos do grupo? Nossa, lembrei desse termo agora, incrível. And devotees here also, including Ananda Leela Devidasi, Prafulla Krishna Prabhu, and maybe some hidden devotees. Oh, Sri Hari Prabhu, of course, down the way. Well, I think there are some disguised devotees, actually. I think so. I think they're all devotees. But Soon not to be formal devotees. Hare Krishna. And Não é bem uma pergunta, é que eu pensei que Srila Sridhar Maharaj fosse inacessível, fosse bravo. Eu não achei que ele fosse afetuoso, principalmente com os devotos ocidentais. Estou completamente errada, né? Claro. Vamos lá. Well, Ananda Leela was living with the impression, I actually don't know where she took that from, but she had the impression that Srila Sridhar Maharaj, Srila Guru Maharaj, was totally inaccessible, especially for the Western devotees, and he was kind of rough on them. That was her impression. I don't know where she took it from, but her words, not mine. okay, well, what I can say is, if anybody got that impression, it can only have come that in the later time, means especially 87, Guru Maharaj's 87, 88, this time, Guru Maharaj's health was poor, so he was not, it is not that anyone, we can just go any time and go to Guru Maharaj, because how can that be for anybody who is in poor health? So then they may feel, oh, there was restriction. Então, ele falou que isso pode ter acontecido, né, com algumas pessoas em 1987 ou 88, quando a saúde de Srila Guru Maharaj já estava muito deteriorada e que aí, né, qualquer pessoa que esteja com a saúde muito deteriorada não vai poder receber qualquer pessoa a qualquer hora. Então, existiam restrições, né? Não era todo mundo que podia chegar lá e encontrar com Sridhar Maharaj. Então, pode ser que algumas pessoas, por um mau julgamento, tenham tido esse tipo de impressão. But still, by the kindness of Srila Govinda Maharaj, he would try to find the suitable time that at least we can come to Guru Maharaj, give obeisances, sit with him for a few minutes, and then return. Gurudev always wanted to give some access, but it's not at that time that, or actually any time, that we just go up whenever we want to. This is not etiquette for a great personality. Então, ainda assim, Srila Govinda Maharaj sempre tentava dar um jeitinho de encaixar todo mundo ali, nem que fosse para ir um pouco ali perto de Sridhar Maharaj, oferecer as reverências, sentar um pouquinho perto dele.
e depois saía. E, na verdade, né, existe uma etiqueta. Quando a gente está lidando com uma personalidade tão incrível assim, existe uma etiqueta. Então, não é para a gente ir entrando qualquer hora e tratando como se fosse, sei lá, o nosso tio, né? Existe uma etiqueta, uma forma adequada de fazer as coisas, de demonstrar o nosso respeito, a nossa reverência. Então, tudo isso sempre tem alguma importância. But in 82, 83, 84, 85, devotees coming to Guru Maharaj, coming to Chaitanya Saraswati Math, they will have had access kind of regularly, more or less, depending again on if Guru Maharaj's health is dipped. But Guru Maharaj was available as much as possible through Srila Gurudev. Some process must be there. Guru Maharaj, 90 years old and in poor health, and such a dignified person, cannot just go and drain him of energy at every moment. Então, em 1982, 83, 84, 85, 86, né? Srila Sridhar Maharaj, ele era, na verdade, bastante acessível, claro, sempre através de Srila Govinda Maharaj, porque a gente está falando de um senhor de 90 anos, cuja saúde já passava por muitos altos e baixos, então não é para deixar virar, né, uma bandalheira e todo mundo sugar a energia dele o tempo todo. Então, existe um processo. And we are also helping to communicate with the devotees when we can come, when it's a good time to come. E ele também, né, está sempre feliz em se comunicar com os devotos, em interagir com os devotos, né? Quando eles iam, né, quando está na hora deles irem embora, por exemplo, então sempre havia alguma interação. But Guru Maharaj wanted the best for everyone. He was extremely generous with his time, with his energy, with his tolerance, with his humility, with his giving honor, with his not wanting honor for himself. Okay, I'll stop there. Então, Srila Guru Maharaj, né, ele sempre encontrava um jeito, né, de dedicar também o tempo dele, a energia dele para os devotos, né, oferecer tolerância, ser sempre humilde, oferecer honra a todos sem esperar o mesmo em troca. Ele sempre deu esse exemplo, né? Also, I'm trying to think what the origin is of what you may have heard. And another possible origin is this, that Gurudev pointed out that we came to Guru Maharaj in the last part of his manifest pastimes. You can say the last part of his life, in thinking physically, in a physical sense. His earlier life was quite different. Então, uma outra possibilidade, né, para a origem desse pensamento que a Nanda Lila expôs é que Srila Govinda Maharaj, ele dizia que todos nós, que todas as pessoas que se aproximaram de Sridhar Maharaj, né, depois dessa época de Prabhupada, se aproximaram dele, na verdade, na última parte dos passatempos dele nesse mundo, fisicamente falando, na última parte da vida dele nesse mundo. Que antigamente as coisas eram bem diferentes. And his earlier life we did not see, but we can understand something of that from Srila Gurudev, from Srila Govinda Maharaj, who described how strict Guru Maharaj was at one stage. He was very strict. Então, a gente ouve dos relatos de Srila Govinda Maharaj que durante um bom tempo, naquele tempo anterior da vida de Sridhar Maharaj, ele tinha um comportamento e regras e tudo de forma muito restrita, sempre muito restrito. And he could not tolerate in Chaitanya Saraswati Math anything wrong. Everything must be done properly, and no laziness, no missing Mangalarti, none of these things. Guru Maharaj, like strict head of the temple. E quando ele era, né, o líder total do templo, ele não tolerava nada feito de forma errada.
Então não podia se atrasar, não podia perder, né, as cerimônias, tinha que fazer tudo certo de acordo com as regras do templo. And Govinda Maharaj did remind us on different occasions, and I've been there when he's reminded other senior devotees, I mean Western devotees, sannyasis, where he's telling them how we saw Guru Maharaj in his last pastime. And Gurudev said to one of our senior sannyasis, he said, you would not have been able to be with Guru Maharaj at that time. You would not have been able to tolerate Guru Maharaj's strictness. E, né, o Madhusudana Maharaj viu Srila Govinda Maharaj falando para alguns sannyasis, né, alguns monges ocidentais, que eles todos chegaram lá nos passatempos finais de Sridhar Maharaj, que eles não seriam capazes de tolerar Sridhar Maharaj como ele era restrito antigamente. Hare Krishna. Anyhow, we must understand that Guru Maharaj also, in his strict years, he is strict outside, but soft inside for the devotees. Always, we've got this news understanding from Gurudev, and repeatedly. E a gente tem que entender, né, que Sridhar Maharaj, às vezes ele poderia parecer um pouco duro externamente, mas internamente ele era muito suave, especialmente em relação aos devotos, e essa é a leitura que a gente tem dele através de Srila Govinda Maharaj. And this is one of the reasons that Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, mentioned to his Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, when he asked that he will go to London, to go to the West to preach, was the Guru Maharaj said, it is very difficult for me to live with the mlechas, that's us, those who are uncultured, who don't even know you got to eat with your right hand and never touch your food with your left hand. I mean, simple ABC of culture. What to speak of eating foul, disgusting things and don't know how to behave properly. Then this is one of the factors that Guru Maharaj said to Srila Saraswati Thakur, it will be very difficult for me to mix with them because of my upbringing and their upbringing being different. Então, né, Sridhar Maharaj, ele foi criado de uma forma muito elevada culturalmente. Então, quando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur sugeriu que ele fosse para o Reino Unido, né, para a Inglaterra, para pregar, Sridhar Maharaj disse para ele que seria muito, muito difícil para ele conseguir conviver com os miletes, né, que são aquelas pessoas sem educação, que somos nós, as pessoas que não sabem que você tem que usar a sua mão direita para comer, que você nunca deve comer com a sua mão esquerda. Esse é o ABC, a coisa mais básica de todas, e a gente não sabe absolutamente nada. Então, a gente se comporta de uma maneira completamente equivocada, considerando a cultura védica, que é muito avançada em termos de comportamento, de hábitos, etc. Então, para ele, que teve essa educação de berço, era muito difícil conviver com pessoas que não sabem nem o ABC, a coisa mais básica de todas. And Gurudev said of Guru Maharaj, he had a great responsibility to guide, like we said about the rudder of the ship, the rudder of the Sampradaya, to guide the Sampradaya properly. And Gurudev said of Guru Maharaj, that's a great responsibility, and it is very difficult to do that. E Srila Govinda Maharaj dizia, né, que Sridhar Maharaj ele teve essa grande responsabilidade de guiar a Sampradaya, né, essa linha, né, de ser aquele que vai segurar o leme do barco e levar a Sampradaya da forma adequada, que essa é uma grande responsabilidade e é um trabalho que consome muitíssima energia, a gente não pode imaginar. And so that strictness had its place. And sometimes in our time,
that strictness came out when we saw something particularly wrong happen, and Guru Maharaj being very disturbed by that. He wants Chaitanya Saraswati Math to be the pure place of devotion. E essa visão, né, um pouco mais restrita em relação a algumas coisas, é extremamente necessária para alguém que tem a responsabilidade gigantesca que ele teve de conduzir essa linha da forma adequada. Então, como ele queria sempre que o Shri Chaitanya Saraswati Math fosse um lugar de pura devoção, então, algumas vezes, essa forma mais restrita de ver as coisas foi necessária para corrigir grandes erros que estavam sendo cometidos. And we are all so fortunate to be connected in this strict, clear, clean, pure line where no alloy is added. This is the truth. It is not coming to give something for popularity, coming to give for our best benefit. And it's our wonderful good luck, we can say, to have come into such a field. E nós somos muito afortunados de termos nos conectado com essa linha, onde há essa visão, essa busca pela pureza desse pensamento e da transmissão dessa consciência de Krishna, sem invenções, sem ideias para atrair um público maior ou fazer qualquer coisa popularesca, mas tentando ensinar a mais pura verdade da maneira mais sincera, honesta e adequada possível. And Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, he knows well the difficulties that come when a guru passes away. And he established Srila Govinda Maharaj as the president, Sevite Acharya, fully taking over all of his position and everything, more than 2 years before he passed away, before Guru Maharaj passed away. And he did it at the most public time, when everybody is there with the video, with everything, so everybody can see. Então, Srila Sridhar Maharaj, ele sabia bem das dificuldades de ser o responsável por toda uma missão, né, pelo templo e por toda a linha e pelas instruções e por presidir os demais templos também, né? Então, ele transmitiu toda essa responsabilidade, né, completa responsabilidade para Srila Govinda Maharaj, publicamente, no momento em que todas as personalidades importantes da missão estavam ali, mais de 2 anos antes dele abandonar o corpo. Ele se retira dessa posição e deixa essa posição com Srila Govinda Maharaj. At the biggest festival of the year, when the most of the leaders and sannyasis and devotees from around the world and India were there, at Gaura Purnima time of 1966. 1986, slip of the tongue. Então, né, no festival de Gaura Purnima, quando celebra-se o aparecimento de Shri Chaitanya Mahaprabhu, de 1986, foi quando Srila Sridhar Maharaj fez isso. Ele transmitiu todas as responsabilidades do Shri Chaitanya Saraswati Math para Srila Govinda Maharaj. And that Srila Govinda Maharaj had been with Guru Maharaj since 1947. He looked after us since we came to the temple in 1982, and now changed from white cloth to saffron cloth to sannyasi, and now to the Acharya. Srila Guru Maharaj gave this affectionate, caring, substantial guardian, Govinda Maharaj, to the world. E Srila Govinda Maharaj, né, como Madhusudana Maharaj já disse hoje mais cedo, estava lá ao lado e cuidando de Sridhar Maharaj desde 1947. Então, recebendo, né, todos os devotos ocidentais, inclusive ele mesmo, Madhusudana Maharaj, em 1982, foi Srila Govinda Maharaj que o acolheu e acolheu todos os ocidentais que chegaram lá depois de Swami Maharaj Prabhupada abandonar o corpo. E esse Srila Govinda Maharaj, que em 1986 trocou de roupa, tirou as roupas brancas e colocou as vestes açafrão,
assumindo a posição, né, de acharya e líder da missão publicamente. And it is under this grand, as Guru Dev would say, umbrella, this grand shelter of Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj, and Srila Prabhupada, where we will find all of our fortune. And so we are so fortunate to be connected there. Let us try to stay in the track and on the track, and wonderful things are just waiting around the corner. Então, debaixo, né, desse grande abrigo, desse grande guarda-chuva, como ele disse, deixado por Srila Sridhar Maharaj, Srila Govinda Maharaj e Swami Maharaj Prabhupada, que nós todos procuramos e podemos nos abrigar. Então, vamos tentar permanecer firmes, né, nesse caminho, nessa trilha, porque permanecendo nela, com certeza, coisas maravilhosas nos esperam logo ali na esquina. So today, some special attention for Srila Sridhar Maharaj, because for all the world, but for us in particular, then very much reflecting on him and happy to share some of our experience, some of our impressions, some of what we've got from Guru Maharaj, Srila Sridhar Maharaj, with you today. Então hoje, né, como uma data especial, lembrando de novo, amanhã é o dia que nós nos lembramos do desaparecimento de Srila Sridhar Maharaj. Então hoje, o Madhusudan Maharaj quis compartilhar com a gente um pouco dessa experiência, né, da personalidade, da vida de Srila Sridhar Maharaj, esse sábio tão incrível e tão especial que nos deixou um legado aí eterno de sabedoria e conexão. So not so much time this week for questions because we run out of time, but one question from Ananda Leela, and we're happy to express what we know about that, following that theme. However, I'll make a note. You can keep some questions and some notes. Next time we meet, then we'll try to be a bit more interactive, because that's the point of Zoom. It's not a classroom as such. We want to share with each other. And here we are. I am here to serve, so please let me know how I can serve next week. Então, o Maharaj, né, mais uma vez, disse que hoje não teve muito tempo para perguntas, teve a pergunta da Ananda Leela, mas ele quis, né, expor um pouco mais sobre Srila Sridhar Maharaj hoje, que ele achou importante, mas que ele quer que nossos encontros sejam mais interativos, que essa é a ideia do Zoom, não é apenas uma aula, é para ser um encontro de perguntas, respostas, né, uma discussão mesmo. Então, na próxima semana, ele espera que algumas pessoas tragam as suas perguntas para ele poder responder. So, Jai Srila Guru Maharaj, Srila Bhakti Rakak Sridhar Dev Goswami Maharaj Ki Jai. And Jai Srila Gurudev, Srila Bhakti Sundar Govinda Dev Goswami Maharaj Ki Jai. And Jai Srila Prabhupada, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jai Bhagavan Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Ki Jai. And this whole Sri Rupa Nuga Guru Vaga Ki Jai. Sriman Mahaprabhu Gauranga Sundar Ki Jai. And Sri Nityananda Prabhu Ki Jai. All the unlimited numbers of devotees and all sincere seekers, to all of you, a big Ki Jai. Nitai Gaura Premanandi, Hari Hari Bol. Jai Srila Bhaktiranjan Madhusudan Maharaj Ki Jai. Hare Krishna. And we can say together, those of you who know this honor to the Vaishnavas, Vancha Kalpa Tarubhyascha, Kripa Sindubhya Evacha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo, Namo Namaha. So my respects to you all, Dandavats to the devotees, and wishing you, well, a special day tomorrow, remembrance of Srila Sridhar Maharaj. Please do read something from him. Try to connect on the internet with the devotees if you can. Try to be selective when you're on the web so that you can get clean, nice guidance, clean, nice mood, and make your week successful till we meet next week.
Thank you for being here. Thank you, Maharaj. Have a nice week. Hare Krishna. Krishna. So I leave you together, slightly over time, but I'll leave you all together. My Dandavat Pranam. Hare Krishna. Hare Krishna. Então, o Maharaj sugeriu que amanhã, que é uma data muito especial, né, onde a gente lembra do desaparecimento de Srila Sridhar Maharaj, todos leiam algo dele, né? Então, quem não tem alguma coisa de Srila Sridhar Maharaj para ler, pode me pedir depois, pode pedir para a Ananda Lila também, a gente pode disponibilizar algum PDF, alguma coisa assim. Quem gosta de comprar os livros físicos também pode pedir para a gente, tem no site da Livraria Vaishnava do Brasil, tem os livros dele que foram traduzidos para português, acho que só tem um deles que não tem mais, que a edição esgotou e não fizeram mais, que é justamente Shri Guru e Sua Graça, que é um livro que eu recomendo muito. Todo mundo que tem alguma aspiração espiritual, alguma vontade de encontrar um mestre espiritual, deve ler esse livro, Shri Guru e Sua Graça. E quem não tem esse livro pode me pedir, eu mando por PDF, tá bom? Mas peçam individualmente, eu não vou ficar pondo coisa no grupo, não. Eu acho melhor pedir individualmente, tá bom? Então, deixa eu parar a gravação aqui.